Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão diário. João capítulo 6, verso 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Para hoje eu tenho um tema: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para isso quero fazer o uso do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, verso 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Capítulo de número 6 de Mateus, Jesus começa falando sobre a preocupação que o homem tem pela sua vida. E Jesus começa com uma repreensão, dizendo para não juntar tesouros na terra, mas sim tesouros no céu. E falando que o homem tem os seus cuidados com as coisas naturais da sua vida, e muitas das vezes ele não consegue acrescentar um côvado à sua estatura, ou seja, ele não consegue mudar nada. Todo mundo não sabe o dia que vai nascer, muito menos o dia que vai morrer. A verdade é que a vida é uma dádiva de Deus. Agora, esta vida espiritual que Cristo está falando, ela tem um rei. Para existir um reino, tem que ter um rei. E o rei desse reino se chama Cristo Jesus. É Deus, é o Espírito Santo. Deus é o rei desse reino. E ele diz: busca primeiro o meu reino e a sua justiça, que essas coisas triviais, passageiras, naturais e algumas até efêmeras serão acrescentadas para vocês. Quando Deus está falando para a gente buscar primeiro o reino, Ele não está dizendo que você não possa se preocupar com as outras coisas. Ele está dizendo que o mais importante, ou que de fato vai trazer mudança de forma que glorifique a Deus na nossa vida, mudança de forma que até traga benefício para nós, é quando a gente busca primeiro o reino de Deus. Ou seja, ele está dizendo: se vocês estiverem em comunhão comigo primeiramente, se vocês conhecerem a minha palavra, se vocês obedecerem os meus mandamentos, depois comunhão com a sua esposa ou esposo, com seus filhos, seu pastor, seus amigos, a igreja, e se vocês estão vivendo dentro do meu reino, é impossível o rei desse reino ou o dono desse reino não acrescentar para vocês as coisas que você precisa. Vamos pontuar aqui algumas coisas que o ser humano precisa. O ser humano precisa de vida, e vida quem dá é só Deus. Ou seja, você levantou hoje, está respirando porque Deus está te dando a vida. O ser humano precisa de alimento, e é Deus quem criou o alimento. O ser humano precisa de veste. Quem fez as vestes foi Deus. Lá no jardim do Éden com Adão, Deus já pegou e já vestiu Adão e Eva que estava nu. E Deus está dizendo: tudo o que vocês precisam, eu tenho, eu sou dono. Mas para vocês viverem isso ou terem isso de forma que me glorifica, vocês têm que estar ligado com o rei desse reino, ligado comigo. Aí ele diz: busque primeiro o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria, justiça, gozo no Espírito Santo. E algumas coisas que fazem parte do reino de Deus é ser cheio do Espírito Santo, pregar o Evangelho, ou mais do que pregar o Evangelho, viver o Evangelho, e também amar a Deus acima de todas essas coisas. Isso aí são as coisas que são bases do reino de Deus. E automaticamente nós vivemos de acordo com esse reino, buscando o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então, essa palavra é profética para o meu coração e para o seu coração nessa manhã. Primeiro o reino, porque as demais coisas Deus vai acrescentar. Deus sabe de tudo que eu preciso, de tudo que você precisa. Eu tenho uma palavra profética. Deus fará infinitamente mais do que você pede ou pensa, do que eu peço ou penso, como a Bíblia diz em Efésios 3, capítulo 20. Ora, o Deus que é poderoso para fazer tudo abundantemente mais, ou infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Esse, glória na igreja.
primeiro o reino, porque Deus vai acrescentar as demais coisas. Deus abençoe o pão diário de hoje.